meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. A Mulher na Janela é um suspense bem interessante que está disponível na Netflix, foi disponível recentemente e tá aí uma polêmica sobre ser bom ou ser ruim, ser perfeito ou não. Hoje falaremos sobre ele aqui no Dicas. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando e avisando você que está chegando agora, eu nunca dou spoilers sem avisar. Primeira parte do vídeo é sem spoilers, depois eu dou o aviso e sigo com a história. Ana é uma psicóloga infantil que mora sozinha em um grande apartamento e sofre de agorafobia, ou seja, ela não consegue de forma nenhuma sair de dentro de casa e tem dificuldades em receber visitas. Os únicos contatos frequentes que ela tem são com seu inquilino, o David, que mora no porão, e o psiquiatra, que faz as sessões na casa dela, trata a sua fobia e a compulsão por cuidar da vida dos outros pela janela. Acontece que durante as suas observações pela vizinhança, a Ana vê um crime ser cometido na casa da frente. I'm Anna Fox. There are some things that need to be said about me. I have an anxiety disorder. I live across the street. My mom asked me to give you this. I'm not prepared for visitors. A Mulher na Janela foi dirigido por Joey Wright e escrito por Tracy Letts, baseado num livro de mesmo nome de A.J. Finn. O longa foi programado para entrar nos cinemas em outubro de 2019, mas passou para maio de 2020, depois dele ter sido reeditado por causa de umas exibições testes que não foram muito boas. Porém, pandemia, não é mesmo? Covid-19, quarentena, ele acabou sendo lançado em streaming pela Netflix no dia 14 de maio desse ano. E assim, eu já falei algumas vezes aqui que quando eu vou assistir um filme, eu procuro não pesquisar, não ver muita coisa antes. Nem trailer às vezes eu vejo. Isso para não contaminar, vamos dizer assim, a minha primeira impressão. Principalmente quando é um filme que eu sei que já tá meio na boca do povo antes mesmo de ser lançado, como foi o caso de A Mulher na Janela. Daí eu assisto, tenho essa minha primeira impressão e aí começo a pesquisar sobre para fazer o vídeo para vocês. E qual foi a minha surpresa? Geral detestou o filme e eu pensei, não pode ter sido a mesma coisa que eu vi. As críticas são majoritariamente negativas e só o que se salva normalmente é o elenco, é a avaliação do elenco. Tá, Morena, mas tu achou o filme perfeito? Ele é incrível? Não, ele não é incrível e ele nem é perfeito, mas eu não acho que ele tenha coisas tão ruins assim, a ponto de só ter praticamente crítica negativa. Mas lógico, gosto é gosto, eu vou dar aqui a minha opinião, baseada na minha percepção, como sempre, e aí vou falar o que eu gostei e o que eu acho que de fato ficou a desejar. Mas vamos lá. A história, ela é intrigante. Você assiste e fica querendo saber o que vai acontecer a seguir. Isso é facilitado pela protagonista, interpretada pela Amy Adams, que te prende ali na cena, te cativa, você gera uma empatia por ela. A ambientação é 99% dentro daquela casa. Ok, ela não é uma casa pequena, mas a Ana transita por poucos cômodos. Isso te dá uma sensação ruim de claustrofobia, porque a Ana não sai de dentro de casa e cada vez que ela chega na porta, que precisa abrir a porta, primeiro que tem duas portas, né? Uma da casa para um hall e esse hall pra rua. Ela entra em desespero e você entende aquele sentimento. Mas, sinceramente, pra mim, o ponto alto foi a direção. A forma como tudo é mostrado, às vezes com câmera em off, ali de cantinho, né? Como se tivesse alguém observando a Ana. E alguns ângulos que ele usa facilitam o nosso entendimento do que tá se passando. Por exemplo, a personagem está constantemente medicada, então ela nunca está 100% sóbria. A câmera várias vezes vai girando lentamente, quase imperceptível o movimento, mas aquilo, para você que está ali assistindo no inconsciente, fica uma sensação meio torta das coisas. Muito provavelmente como aquela mulher estaria se sentindo. Ângulos fechados no rosto de um personagem ou em alguma cena, aumentando essa coisa da claustrofobia. E uma coisa que eu gostei bastante é que a Ana dorme assistindo filmes, e esses filmes são em preto e branco. O diretor, ele cria uma relação dessa história que está sendo contada na TV dela e ela ali em casa. Então várias vezes a gente tá vendo a Ana bem pertinho da gente, em primeiro plano, e aquela tela, que não é de uma TV grande, mas fica pra nós, bem pertinho da Ana. Me lembrou um pouco aquela cena clássica de Laranja Mecânica do Alex com aqueles aparelhos nos olhos, abrindo para que ele enxergue aquelas cenas.
em um momento em específico, que eu vou comentar melhor na parte com spoilers, que a gente não enxerga o rosto dos personagens, mas a gente imagina as suas expressões de acordo com o que a gente tá enxergando, de acordo com a cena que tá sendo mostrada pra nós. Então sim, eu acho que o diretor tem uma identidade, não acho nada revolucionário, inovador, mas que pra mim soou bastante interessante. Daí assim, a primeira coisa que me incomodou: mudança drástica nas atitudes ou temperamentos de personagem. Por exemplo, ele é muito bonzinho e do nada fica muito mal. Ou ele é muito estranho, muito mal e do nada fica muito bonzinho. E nada disso tem muita explicação, simplesmente mudou. Aliás, falando em personagem, tinha grana pra gastar com ator conhecidíssimo e que aparece pouco ou muito pouco. Gary Oldman, Julianne Moore e Anthony Mackie. Isso me soou um pouco, olha, eles estão no meu filme. Sabe o bom e velho nome? Mas tá, daí o que definitivamente não encaixou pra mim foi o plot twist final. Mais uma vez pareceu algo só pra impressionar. Nossa, eu vou fazer isso aqui porque ninguém vai imaginar. Às vezes ninguém imagina porque não faz sentido mesmo. Então sim, eu achei ele um pouco forçado, uma resolução fácil e rápido demais, que acabou anulando uma outra percepção, uma outra construção da história que vinha sendo explorada do início até essa parte do filme. Mas ok, no final das contas, pra mim foi um saldo positivo de A Mulher na Janela. Ok você não ter gostado, tá tudo bem. Como eu falei, gosto é gosto. 911. My neighbor Jane, she's been stabbed. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, a Ana, ela não sai de casa há uns 10 meses e já tentou se matar. O filme, ele vai se passando com a contagem dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, que tem um motivo, mas também não é uma coisa assim tão interessante e tão, nossa, a gente precisa prestar atenção nos dias. A nossa protagonista é uma mulher retraída, a família dela não mora com ela, eles estão separados, não sabemos há quanto tempo, por qual motivo. Ela tem um marido e a filhinha, ex-marido, né? E ela tá com um novo medicamento. Além deste novo medicamento, ela não para de tomar vinho. Então foi aquilo que eu falei, ela nunca tá 100% sóbria. Os vizinhos do outro lado da rua acabaram de se mudar. É uma família, pai, mãe e filho adolescente, 15 e 16 anos. O guri, do nada, vai lá pra levar um presentinho, que é uma vela de lavanda que a mãe mandou de boas-vindas, sendo que deveria ser o contrário, né? A Ana que deveria dar um presente pra eles de boas-vindas. Com muito custo, a Ana deixa o guri entrar. E você vê que ele é um pouco diferente, tem alguma coisa ali que incomoda ele e que algo está errado, muito provavelmente em relação ao pai. E lembra que eu comentei sobre ela ser psicóloga infantil, né? Então ela ativa esse sensor e ó, tem alguma coisa aí. No dia seguinte é Halloween, as crianças fantasiadas na rua começam a jogar ovos na porta da Ana. Ela vai até a porta pra mandar eles parar e quando ela abre, ela tem ali um ataque de pânico e uma mulher aparece na frente dela. A Ana desmaia. Ela acorda ali no sofá, a mulher tá ali, ela pergunta: você é a Jane, a mãe do Ethan, que é esse menino que foi lá visitar ela? A mulher olha pra ela e diz: por que você diz isso? E segue o baile. Como a Ana tá ali meio debilitada, ela sente conforto naquela mulher, que é bem enxerida, metida, meio estranha até, mas é muito divertida, despojada, então aquilo acaba sendo um contraponto pra Ana e ela se fixa naquilo. Wanna go outside? You know, I have a shrink of my own. Essa mulher que a gente tá achando que é a Jane conta que o marido, ele é bastante controlador, fica uma tensão ali no ar, mas ela desvia o assunto, já segue falando de outra coisa. Elas ficam ali conversando e vai embora. Mais tarde, o marido chega lá e pergunta se alguém da família dele tinha ido lá. E a Ana acha aquilo muito estranho e diz: não veio ninguém, só o teu filho passou aqui ontem, agradece a sua esposa pelo presente. Quarta-feira, dia seguinte, a Ana vê pela janela eles brigando lá na casa do outro lado da rua. Ela liga pra lá, o guri atende, tá com voz de choro, a Jane sai da casa, vai embora, o guri desliga, o cara liga pra ela e pergunta: tá, o que você tá ligando pra minha casa? Ninguém aqui tava gritando, é bem estúpido com ela e, né, vai cuidar da tua vida. Porém, enquanto ela tá falando com ele no telefone, ela vê pela janela que ele tá com um martelo na mão. Então, assim, a história tá muito estranha. No dia seguinte, o inquilino dela, o David, vai viajar. Ele tá sempre ajudando ela, é super legal, bota o lixo fora, pergunta se ela precisa de alguma coisa da rua. E ok, ela tá sozinha em casa. Eis que ela vai pra janela e vê o quê? A Jane ser esfaqueada dentro de casa. A Ana fica desesperada, consegue ligar pra polícia depois de muito custo procurando o celular, pega um guarda-chuva que ela explica que ela usa pra poder sair, se ela precisa sair assim com muito esforço pra proteger. Quando ela sai, vem um carro, ela tem um ataque de pânico de novo e desmaia. Quando ela acorda, já tem 2 investigadores dentro da casa dela
e o pai do guri. E o cara tá furioso. Como assim você tá dizendo que eu matei uma mulher? Você tá doida? Essa que é minha mulher. Você não conhece a minha mulher. E aí aparece uma outra pessoa. E não era aquela que tava ali com a Ana outro dia. Pensa a loucura na cabeça da Ana. E assim, é muito interessante porque o filme o tempo todo nos mostra que ela tá sempre medicada, ela tá sempre bebendo. Então a gente, mesmo tendo visto o que ela viu, duvida dela o tempo todo. I'm Jane Russell. Daí ela começa a pesquisar na internet, vê que esse cara foi demitido de uma empresa que ele era diretor depois que uma funcionária dele morreu, e a partir daí as coisas começam a esgringolar mais ainda, inclusive de roteiro. Por exemplo, o David, do nada, fica super agressivo e completamente sem paciência com a Ana, uma coisa completamente diferente do que ele era até 2 minutos atrás. No outro dia, o gato dela estava no porão lá na casa do David, ele não estava em casa, ela desceu e quando ela olha em cima, acho que de uma cômoda, vê um dos brincos que a Jane que estava com ela, a Jane que estava com ela aquele dia, usava. E ela pensa, ai meu Deus. Daí ela vê o guri na rua, grita pra ele lá, o guri vai, o pai vai atrás, bate no guri na frente dela, entra dentro da casa, vai pra cima da Ana e diz, ó, para de atormentar minha família, super agressivo. E aí, meus queridos, ela recebe um e-mail com uma foto dela dormindo. Ela chama a polícia, os 2 investigadores vão lá, o David chega, vai o cara e a esposa. E aí é aquele momento que eu falei. A cena enquadra somente nela, enquanto ela começa a falar das coisas que estavam acontecendo. E aí a figura é ela completamente desarrumada, né, com a roupa ali de ficar em casa, mal abotoada. O cenário atrás, que é a sala dela, uma bagunça. Ela com o rosto cansado, descabelada, falando sem parar. E a imagem escurecendo na volta dela. Quem tá atrás, que tá ali como se a gente estivesse junto, olhando pra ela, a gente imagina as expressões dessas pessoas, tipo assim, cara, você precisa continuar esse tratamento. Ou tomar alguma coisa mais forte, sei lá. E é muito triste, na verdade, mas fica pior, porque daí ela fala, se o meu marido estivesse aqui, ele ajudaria. E a gente escuta a voz da investigadora dizendo, me desculpa, mas a sua família está morta. E aí nós temos um flashback dela com o marido e a filhinha no carro, eles estão viajando, é noite, tá nevando, ela quem tá dirigindo, e os dois começam a discutir porque ela traiu ele. No meio da discussão, ela acaba saindo com o carro da estrada, tem um acidente e os dois morrem. Isso explica aquela cena que a gente sempre vê quando ela dorme, né, de alguma coisa estourando no céu, era neve. Nós temos uma cena que eu achei bem bonita visualmente, que é o carro no meio da sala dela, tombado, com neve caindo e tudo. Ela tá enxergando aquilo e se dando conta, lembrando de tudo que aconteceu. Lógico, isso só aumenta mais a nossa desconfiança e a desconfiança dos personagens nela. Ela resolve que vai se matar, até grava um vídeo falando e tal, como se fosse o testamento. Enquanto ela tá passando ali as fotos do celular, ela vê uma foto que ela tirou do gato no dia que a Jane tava lá. E a mulher aparece no reflexo da taça. Ela chama o David, olha só, tá aqui, é ela. Ele conta, essa daí é a Katie. Ela é a mãe biológica do Ethan, do guri. Quando ela estava grávida de 8 meses, ela fugiu do cara. Depois de 2 anos ele encontrou ela, ele ficou com o guri, ela foi presa e desde então ele paga ela pra ela não ficar atormentando a família. O David acabou que passou uma noite com ela, na noite que ela foi lá. Por isso que o brinco tá lá na casa dele, mas ele achou ela tão maluca, tão fora da casa, que no dia seguinte ele foi dar uma volta, foi viajar. Daí isso eu achei meio, nossa, mas que aleatório, né? Assim, ela é a mãe biológica, apareceu lá, o David ficou com ela, o brinco. Mas aí pra piorar a situação, o David vai pro porão, a Ana escuta um barulho dele caindo e do nada surge o guri, o Ethan, com uma faca na mão ensanguentada. Foi ele quem matou a assistente do pai, ele que ficava entrando na casa, que tirou a foto da Ana dormindo, ele que matou a mãe e ele diz que tá descobrindo o seu padrão, ou seja, ele é aí um futuro serial killer. E isso pra mim fez menos sentido ainda do que a função da tal da Katie. Mas pra piorar, eles têm um embate, uma brigaçada dentro daquela casa e no telhado que é muito sinistra, tipo assim, pancadaria mesmo. No final das contas, ela consegue derrubar ele lá de cima da claraboia e ela tá toda machucada com a cara furada. Isso pra mim fez tão pouco sentido que até o último momento eu fiquei pensando, daqui a pouco vai mudar a cena e ela tá viajando, tá imaginando tudo isso. Mas não, aconteceu mesmo, ela acorda no hospital, o investigador tá lá, diz que encontraram o corpo da Katie e 9 meses depois aparece ela se mudando daquela casa, conseguindo sair de casa bem tranquila com o gato. Pelo menos o gato saiu bem nessa história. You won't like what you see.
Então assim, eu acho que botar o guri como o verdadeiro vilão apagou toda a construção com o pai dele, porque todas as grosserias, as atitudes bizarras que o pai teve não se anularam, aconteceram mesmo. Ele era uma pessoa controladora, uma pessoa agressiva e ficou assim, no ar, o guri que é o vilão e vamos focar nele. Enfim, deixem nos comentários a opinião de vocês, gostaram nem um pouco, gostaram bastante. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.